Salve, salve, meus irmãos! Eu queria compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre um tema que eu tenho pensado muito nos últimos dias. Com certeza você já ouviu alguém te dizer: Jesus te ama, varão, a paz do Senhor. Olha, não recuse a salvação que o Evangelho lhe dá. Bom, aí você ouve uma coisa dessa e fica se perguntando: como Deus me ama se a minha esposa acabou de meter um chifre em mim? Como Jesus me ama se tudo na minha vida vai de mal a pior? Em que sentido é esse que o amor de Deus se manifesta na minha vida? Que eu não entendo, que eu não vejo? Cara, na verdade, muitas dessas pessoas que te dizem Jesus te ama não sabem por que estão te dizendo isso. Jesus te ama. Às vezes são movidas apenas por um impulso, por um espírito de papagaio, que apenas repetem aquilo que ouviram de alguém, mas não sabem explicar, porque não seguem o conselho de Pedro. Qual é o conselho de Pedro? Saber dar a razão da sua fé, a razão da sua esperança. Bom, mas a Bíblia diz realmente que Jesus nos ama e nos dá um motivo para isso. Bem, em primeiro lugar, você tem que saber que Deus estabeleceu uma lei. Deus estabeleceu uns mandamentos, uns limites, uns padrões, e que nós rompemos, quebramos, ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus. Isso significa pecado. 1 João nos diz que o pecado é a transgressão da lei. E os profetas do Antigo Testamento declararam em uma só voz que a alma que pecar, essa morrerá. Logo, sobre nós existe o erro. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carentes estão da glória de Deus. O que significa? Significa que no momento que nós pecamos, Deus se irou contra nós. Deus é um Deus justo. A palavra de Deus diz em Naum que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, mas que Ele não tem por inocente aquele que é culpado. Deus é um justo juiz. Logo, por Ele ser um justo juiz, Ele tem que nos punir. A bondade de Deus exige justiça. A santidade de Deus exige ser saciada. Só que a mesma palavra que diz que Deus é justo e que Deus é fogo consumidor, diz que Deus é amor. Então, no ser de Deus existiu algo como que um conflito, entre aspas. Deus estava entre matar e morrer. E Deus preferiu morrer, nos crucificando em Cristo Jesus. Cristo Jesus experimentou a nossa morte. Quando eu digo Jesus te ama, eu estou querendo dizer que Ele, Cristo Jesus, morreu a tua morte. Você merecia o juízo de Deus. Eu merecia o juízo santo do Deus eterno. Eu merecia ser esmagado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu único Filho ao mundo para morrer pelo mundo e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você ouvir Jesus te ama, entenda o seguinte: entenda que Jesus morreu por você quando você ainda era um pecador, e é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso significa que Deus te ama. Significa, como diz Romanos 3:24, que agora nós somos justificados gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. E a palavra justificar, do grego, significa ser posto na posição correta. A graça nos coloca na posição correta. Agora você, para experimentar essa plenitude de amor, basta apenas crer. Crer no nome do Filho de Deus. Crer no sacrifício da cruz. Crer que na cruz, como diz a palavra de Deus, Ele, o eterno Senhor, o Deus que é fogo consumidor, mas que é amor, estava nos reconciliando consigo mesmo. Esse é o amor de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem que Deus não levou em conta as nossas transgressões, não nos imputou o nosso erro, mas nos deu a palavra da reconciliação. Porque Deus quer que todo homem
seja salvo, como sua palavra ensina na carta de 1 Timóteo. Que Deus te abençoe e que você não seja enganado por nenhum vento de doutrina e não fique mais na confusão do não saber o que é o amor de Deus. Paz e graça.